Bom dia, turma. Bem-vindos à nossa aula de revisão de português. Lembrando que hoje nós vamos revisar todos os conteúdos da unidade 2, que foi referente ao gênero textual lenga-lenga. E segunda-feira nós vamos continuar a aula de revisão de português com o gênero textual texto informativo. E segunda-feira nós vamos revisar junto português, texto informativo e vamos revisar o conteúdo de ciências. Aí o cronograma segue assim. Terça-feira a gente revisa História e Geografia e na sexta-feira a nossa avaliação super simples referente a tudo que a gente estudou. Então, para a atividade de revisão nós vamos prestar bastante atenção, eu vou mostrando as questões, vou discutindo aquilo que a gente já estudou, para que vocês também resolvam e pratiquem e na prova seja super fácil, tá bom? Aqui está a capa, a atividade de revisão, eu coloquei aí a Magali e o Cascão, Cascão não, na verdade é o Cebolinha, não é? Em clima de festa junina, porque nós estamos no mês de junho, e junho é o mês das festas juninas. E aí tem o nome da escola, cidade, professor e aluno, que vocês já sabem preencher esse cabeçalhozinho. E para vocês do segundo ano. Então vamos nessa. Língua portuguesa. Primeiro nós vamos conhecer, é uma história de um livrinho, retirada de um livro. E esse livro ele tem estilo de lenga-lenga, porque ele traz várias repetições de rimas e é uma história que vai se desenrolando sempre com repetições. Então diz assim, questão 1, você pode ler com a ajuda de um familiar o texto que segue nesse arquivo. Aí, ó, esse texto é desse livrinho aqui, que vocês podem ver a capa aí. Esse livro é de Ana Terra e o nome do livro é E o Dente Ainda Doía. Vamos abrir o link para conhecer o texto. Clica, abre. Vocês vão abrir no Google Drive. Pronto. Aí vocês vão ler todo esse texto. É um textinho um pouco maior, mas é um texto bem interessante e fácil de ler, porque ele é cheio de rimas e repetições. Então, e o dente ainda doía. Um jacaré parado com cara de coitado não parava de reclamar. Enfim, eu não vou ler esse texto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas vocês lembrem-se que para fazer a atividade precisa ler o texto, combinado? Então, nesse texto ele vai aparecer vários amigos do jacaré que vão tentar resolver o problema do jacaré. O jacaré estava com dor de dente. Então, leiam para poder responder as questões e também para aprender mais sobre lenga-lenga. Vamos voltar lá para a atividade. Pronto, voltamos. Depois que você ler esse texto, o que é que você vai fazer? Vamos ver. Nessa lenga-lenga, aparecem vários amigos do jacaré para lhe oferecer ajuda, sendo assim completo corretamente. Então, só depois de ler é que vocês vão conseguir responder. Qual foi o animal que aparece na quantidade 2? 2, aí 3. Então, tem vários animais e eles aparecem em quantidade. Apareceram 2 animais de uma espécie, 3 animais de outra espécie, 4 de uma espécie, 5 de uma espécie. Aí vocês vão ler o texto para poder completar. Lembrando que nessa parte a gente vai trabalhar a escrita de palavras. E essas palavras que vocês vão completar aí são palavras que são nomes de animais, tá bom? Então é super fácil. Só precisa ler o texto. E esses amigos do jacaré ofereceram algumas coisas para que o jacaré colocasse no dente para parar de doer. Vamos lá ver. Cada personagem ofereceu algo para aliviar a dor de dente do jacaré. Veja alguns exemplos a seguir, separe as sílabas e escreva a quantidade de letras. Então, uma coisa que foi oferecida foi cenoura. Aí vocês vão separar as sílabas nesse tracinho da palavra cenoura. Separem as sílabas, depois vocês contam quantas letras tem a palavra cenoura. Aí vocês vêm aqui no triângulozinho e escreve, tá bom? Vem aqui no triângulo e escreve. Outra palavra que tem aí é graveto. Da mesma forma, vocês vão separar as sílabas, colocar a quantidade de letras no triângulo, combinado? Então, vocês vão separar as sílabas de todas essas palavras. Cenoura, graveto, pedregulho, carrinho, sabão. E depois, no triângulo ao lado, vocês vão colocar a quantidade de letras de cada uma. Lembrando que aí nós estamos trabalhando separação de sílaba, que a gente fez também nessa unidade
que foi a unidade lenga-lenga. E vocês já sabem separar a sílaba, porque vocês já vêm trabalhando isso há muito tempo. Agora, questão 3, ainda sobre lenga-lenga. A lenga-lenga é um texto construído com frases curtas que geralmente rimam, ajudando na sua memorização. Então, essas rimas e repetições vão ajudando a gente a memorizar tudo o que acontece no texto. Ela se baseia na repetição de sons, rimas, palavras, estruturas textuais. Então, o que nós vamos explorar aqui? Nós vamos explorar rima. Veja a seguir o exemplo de 2 palavras que rimam na lenga-lenga. E o dente ainda doía. Procure no texto mais 3 pares de rimas e continue a tabela. Então, eu trouxe esse par de rima aqui para mostrar o exemplo para vocês. No texto aparece a palavra resolver rimando com a palavra hallway. Então, aqui eu destaquei as rimas, que as rimas são o final da palavra, o er de resolver e o er de roer. Então, além desse primeiro par de rima, né, existem várias outras rimas no texto. Aí eu pedi para vocês destacar mais 3 pares. Aí vocês vão colocar em cima e embaixo as palavras que rimam, tá bom? Super fácil. Se vocês tiverem dúvida, também podem perguntar. Ainda trabalhando com rimas, nós vamos colocar algumas rimas de palavras que aparecem nesse texto. Ó, complete rimando. Patinhos rima com. Aí você pensa numa palavra que rima com patinhos. Não precisa ser uma palavra que estava na lenga-lenga, não. Pode ser qualquer palavra. O que é que rima com patinhos? Aí você coloca. Topeira. O que é que rima com topeira? Aí você também coloca no tracinho. E o que é que rima com dente? Você coloca no tracinho, tá bom? Eu ilustrei aqui a topeira, o dente e os patinhos. Aí você só faz as rimas. Frases também, construção de frases é uma coisa que a gente estuda bastante, principalmente nas aulas de produção textual. Vamos criar frase a partir de figuras. Que figura é essa daí? A primeira. Essa figura é uma cenoura. Pense aí uma frase com cenoura. Aí vocês criam uma frase, que na frase apareça o nome cenoura. Essa segunda imagem é um graveto. Vocês pensam numa frase para incluir a palavra graveto. Terceira imagem é sabão. Vocês pensam numa frase para incluir a palavra sabão. E a última imagem é pedra. Vocês também pensam numa frase que inclua a palavra pedra. Agora nós vamos para a produção textual. Vocês já são bem acostumados a produzir pequenos textos. Vocês sempre dizem, tio, não sei fazer texto não. Mas texto é muito simples. Se você sabe fazer frases, um texto curto é muito simples. Porque um texto curto é a junção de várias frases. Hoje mesmo eu exibi o painel para vocês dos textos informativos sobre a zebra. E vocês conseguiram fazer aquele texto juntando algumas frases e informações, não foi? Então, nessa atividade não vai ser diferente. Monte uma história com as imagens abaixo. Aí aparece a imagem da bandeirinha, da noite, da fogueira, das meninas, do menino, de fogo, chapéu e quadrilha. O que é que você vai fazer? Você vai procurar fazer uma pequena história envolvendo todas essas palavras aí que estão representadas nas imagens. Aí se você conseguir envolver todas, maravilha. Mas se você não conseguir, você faz o máximo. Agora, o que não pode é ter preguiça. Eu escolhi só noite e fogueira e vou botar. Era uma vez uma noite com a fogueira. Isso não é um texto, tá bom? Vocês são bem inteligentes, bem desenvolvidos, então vocês conseguem sim fazer um texto curto, tá bom? Não vale enroladinha não, fazendo um textinho bem curtinho. Porque um texto curto, às vezes, fica parecendo mais uma frase, não é? Então, envolva o máximo de palavras dessas aí que vocês conseguirem e façam esse texto. Lembrando também que aí a gente tá trabalhando um assunto que nós já trabalhamos muito esse mês, que foi as festas juninas, tá bom? E agora nós vamos para as últimas questões. Eu coloquei só 7 questões, mas na verdade a avaliação de vocês vai ter 10 questões. Mas na próxima aula nós vamos trabalhar mais português com o texto informativo. Então essa 7ª questão é trabalhando o que vocês sabem já sobre singular e plural. Lembra que a gente estudou na lenga-lenga do seu Damião, teve uma atividade só de singular e plural. E depois te elaborou uma atividade para vocês fazerem no caderno também só com singular e plural. Vocês assistiram um vídeo sobre singular e plural, jogaram jogos online sobre singular e plural, então é um assunto que vocês já sabem bastante.
Então, diz aí, continue completando de acordo com os modelos. Aí ele dá um modelo aí. Um peão está se referindo no singular, é apenas um elemento. E se fosse mais de um elemento? No caso aí, 2. Ficou 2 peões. Da mesma forma, você vai fazer aqui. Um violão, 2. Um campeão, 2. Um tubarão, 2. Um alemão, 2. Um pão, 2. Um capitão, 2. Então, você vai completando com o plural. Lembrando que todos aí estão no singular, se referindo a apenas um elemento, que eles sempre dizem, uma irmã, um cidadão. Então, quando você for passar para o plural, vai ser mais de um elemento, no caso aí 2. E se fosse ao contrário, se eu não me referisse a um número, 1 ou 2, mas eu me referisse o peão, como era que ficaria? Ficaria os peões. Ou se eu dissesse o cão, como era que ficaria no plural? Os cães. Então, plural é um assunto muito simples. Singular e plural é um assunto muito simples e vocês já sabem. Muitas vezes, para passar uma palavra para o plural, é só acrescentar um S. Mas essa não é uma regra comum. No caso aí, pinhão, foi só acrescentar um S? Não foi, né? Que as palavras terminadas em ão, como é que ela fica? Ões, no caso de cão, cães, no caso de maçã, não termina em ão, né? Mas ficou maçãs. No caso de mão, termina em ão, ficou mãos. Então, tem palavras que é só acrescentar um S, ou aí maçã. Foi só acrescentar o S para ir para o plural, mas tem casos que a regra não é só essa. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Tá super fácil a atividade de revisão, faça com calma, tá bom? E segunda-feira a gente continua revisando todos os conteúdos. Hoje eu vou compartilhar à tarde, hoje à tarde eu compartilho com vocês todos os conteúdos que vai cair nas avaliações, tá bom? Agora eu vou compartilhar os conteúdos programados para português e à tarde